Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genido Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história, né, de Akira, um jovem que é transportado para um mundo de fantasia junto com toda a sua turma, onde se torna um assassino, né? Ele acaba se tornando um assassino. Apesar de sua função ser considerada fraca, né, a função de assassino ser considerada fraca, Akira descobre que suas estatísticas iniciais são altas demais e suspeita que algo está errado. Ele investiga os segredos do reino e acaba descobrindo um plano maligno, tornando o próprio rei seu inimigo, com a ajuda de uma médium élfica chamada Amélia, no caso. Akira busca vingança e poder para corrigir as coisas. Estou falando de meu status como assassino é claramente mais forte que o de herói. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Akira, ele acaba com o Minotauro ali, que eles estavam dentro da masmorra, e o Akira usa uma habilidade que nem ele tinha um certo controle sobre essa habilidade. Então ele consegue meio que derrotar o Minotauro, né, com essa habilidade, que era a habilidade que ele usava da escuridão e tudo mais, que puxou o Minotauro para baixo, picotou a cabeça dele, ou seja, ele acabou matando o Minotauro, né? Mas com a ajuda do comandante Saran, que é o comandante do exército, ele consegue se acalmar, e com isso eles saem da masmorra, são salvos. E eles conversam sobre isso e acabam abordando o assunto da maldição que estava em cima, que estava afetando o herói, que no caso era o Tsukasa, né? O próprio Akira fala que era uma maldição que nem a pessoa que trabalhava com maldição e tudo mais, que acabava com as maldições e tudo mais, ela conseguia tirar. E aí o Saran fala que tanto o Saran quanto o Akira sabiam quem estava por trás daquela maldição. O Akira acaba indo confrontar ela de uma vez, que é a princesa no caso, por todas, e que tinha lançado a maldição. Ele acaba quebrando ali o cristal que estava ali, a maldição do herói, e ele, como ele não podia ser afetado pela maldição, né, como ele não podia ser afetado pela maldição, ela decidiu afetar todos os outros alunos. Colocaram uma maldição, né, em todos os outros alunos. E ela só dizia que fazia tudo isso para o rei, que o rei era a única pessoa que ela servia. Então ela não podia. Foi a única fala dela que ela falava era tudo para o rei. Tudo para o rei. E o Saran, né, o Karan Saran, ele pede que o Akira durma fora do castelo, porque seria um perigo ele dormir dentro do castelo, agora que praticamente ele mostrou o rosto para a princesa, ela poderia relatar para o rei e iria causar um alvoroço. Só que a questão é, o próprio Saran sabia que poderiam ir atrás dele mesmo, né, do Saran, eles poderiam ir atrás dele, matar ele, né, as pessoas que trabalhavam nas sombras, os assassinos das sombras do rei, né, poderiam ir atrás do Saran, matar ele e jogarem a culpa no próprio Akira, né, e todo mundo ali da sala dele, que estavam amaldiçoados, né, iriam concordar que o Akira é o assassino do comandante Saran. Por isso ele preparou algumas coisas, né, com o seu vice-comandante, né, preparou alguns mantimentos para o Akira, pediu para que ele guardasse para aquele exato momento. E aí ele tinha comentado que o melhor lugar para se fugir quando está numa situação um pouco precária é para a masmorra. E o melhor lugar também para elevar o nível, para se tornar ainda mais forte e tudo mais, é também dentro de uma masmorra. Então praticamente, depois que ele acorda, ele vê toda aquela situação, vê que todo mundo estava sob uma maldição da princesa, estavam jogando a culpa nele por conta de tudo que tinha acontecido, ele consegue ficar invisível, né? Ele apaga sua presença ali de perto de todos
vai até o vice-comandante direciona ele para onde ele tinha que ir para pegar algumas coisas que o próprio Saran tinha preparado para ele, e ele foge para a masmorra e busca e vai enfrentando vários inimigos. Algumas pessoas, alguns colegas do Saran conseguem sair da maldição que a princesa tinha lançado neles, principalmente a menina que cuida, que trata maldições e tudo mais. Era a mais resistente à maldição. O outro cara que tinha um cabelão um pouco mais grande, ele consegue destruir alguns cristais. Com isso, o Tsukasa e alguns outros colegas acabam indo em direção, saindo ali daquele reino. Porque eles estavam usando ele para tentar matar o Akira, ou usando, né? Eles estavam usando eles. O Akira, ele acaba desmaiando porque ele enfrentou um boss que era bem mais forte que ele, né? Mas ele consegue derrotar e continua descendo a masmorra. Ele acaba se dando de cara com um slime, que desse slime acaba saindo uma garota elfa, né? Ele descansa com ela no andar acima, porque ela tinha um pouquinho mais de água, eles poderiam se hidratar e tudo mais, né? E depois ele desce um pouco mais e ela vai junto com ele e acabam enfrentando meio que um dragão, né? Eles acabam enfrentando meio que um dragão, né? E aí o próprio Akira acaba usando a mana da região para tentar distrair o dragão e assim derrotá-lo de uma vez por todas, né? E ele tinha sonhado com o seu amigo, né? Que era aquele do cabelão, que tinha encontrado ele trabalhando justamente para ele dar um pouco de sustento para sua família, porque ele fazia justamente isso. Justamente por conta disso, ele estava muito preocupado em voltar para casa, para poder encontrar sua família, voltar a trabalhar, voltar a estudar e tudo mais, justamente para dar sustento para sua família. Era como o próprio Sun Jinwoo, né, que trabalhava como caçador justamente para poder levar no sustento, cuidar da sua mãe e tudo mais, né? Só que eles tinham derrotado o dragão e algo acontece depois disso. Só que não sabemos o que é. Então, é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigato e sayonara.